Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, saindo 6 da manhã. Já peço para você, antes de mais nada, já aperta no joinha se você puder, aperta no inscrever-se para você não esquecer depois. E ao lado de onde tem a parte de comentários, você pode hypar o vídeo para estourar a bolha. Bom, vamos falar aqui sobre os jogos atrasados. A gente sempre fica nessa de o Vitória tá virtualmente na zona, o Vitória tá virtualmente na zona, mas aqui eu fiz uma arte, lembrando que eu não sou designer, mas eu fiz uma arte para que, caso vocês queiram sempre saber quais são os jogos que estão faltando dos nossos adversários, você volte aqui no vídeo e obviamente dê aquela conferida. Antes disso, eu quero lembrar para vocês que o Vitória, como a gente sabe, enfrenta Palmeiras domingo às 19h30 no Barradão. Só deve se representar na terça, como o próprio Carille falou. Descansar domingo, descansar segunda, deve voltar na terça de fato. Vitória que dificilmente, como eu já falei aqui no canto, terá Mateuzinho, mas que deve ter os 3 novos reforços à disposição. Romarinho, Canta La Pedra e, obviamente, o volante Rubem Ismael. Canta La Pedra ainda não saiu no bid, mas deve sair ao longo da semana, beleza? Bom, e eu já adianto que, do meu modo de ver, Carille não vai com o Lucas Braga. Eu falei isso na live, tô falando aqui rápido, tá? Não acho que ele vai com o Lucas Braga, vai quebrar o clima do jogo. Ele foi correto em falar aquilo publicamente sobre Braga, defendeu o atleta, mas a gente sabe que não dá. Eu não acho que ele vai com Braga, tá? Eu também não acho que ele vai com 3 zagueiros. É a primeira semana cheia de Carille e acredito que ele vai com o 4-2-3-1 dele padrão em um primeiro momento. Não acho que ele vai descartar outros sistemas ao longo do ano, mas como é a primeira semana cheia dele de trabalho, acredito que ele vai no sistema que ele acredita e quero saber qual seria o seu time. Considere sem 3 zagueiros, considere sem Mateuzinho e, claro, vamos ver aí o que é que ele pode fazer. O Vitória enfrenta o Palmeiras entre um jogo da Copa do Brasil e outro do Palmeiras. O Palmeiras pega o Corinthians dia 6 de agosto às 21h30, na verdade, desculpa, pega 30 de julho, 21h30 em Itaquera, jogo difícil, afinal de contas é clássico. Vem para Salvador pegar o Vitória domingo às 19h30 e volta para São Paulo para pegar o Corinthians de novo, dessa vez no Allianz Parque, quarta-feira, 6 de agosto às 21h30. É bem verdade que a galera falou, Léo, eles podem vir com time reserva. De fato, podem vir com time reserva, mas você sabe que o time reserva do Palmeiras é difícil do mesmo jeito, né? De qualquer forma, a gente vai ficar ligado com relação a desgaste nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, já que o Vitória estará sem jogar. Eu quero lembrar para você que a nossa vaquinha para fazer Flamengo e Vitória no Maracanã está continuando. A gente não tem como ir pro jogo, afinal de contas esse mês parado foi bem complicado. Eu sempre sou sincero com vocês. E nossa vaquinha está em R$ 1.616, a meta é de 3.500. Se você puder, vou deixar o Pix da vaquinha, que é vaquinhadocanto@gmail.com, aí nos comentários. Eu, Paulo Gessan, eu tô contando com esse valor as 3 passagens, alimentação, hospedagem, transporte e, evidentemente, eventuais gastos para o trabalho. Gastos por fora do trabalho, evidentemente, a gente não vai contar. E caso venha a sobrar algum dinheiro, eu quero reverter em algo para vocês, seja camisa, sócio, eu não quero nada desse dinheiro, tá? Vou colocar agora aqui na tela uma imagem, repito, eu não sou designer, um abraço para os designers do canto, mas eu fiz um apanhado geral das equipes que estão abaixo do Vitória e do Grêmio que está acima. Claro, a gente sabe que outras equipes podem voltar pro bolo, o Ceará pode voltar pro bolo, a gente sabe que está muito cedo ainda, mas inicialmente, para que a gente tenha noção, é isso daqui. O Juventude tem 2 jogos a menos. Ele enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque e o Vasco no Alfredo Jaconi dia 20 de agosto. Data marcada aqui, um dos poucos com data marcada, 20 de agosto às 19 horas. Interessante que a gente tem aqui confrontos das próprias equipes, né? A gente tem Vasco e Bahia em São Januário sem data e Juventude e Vasco 20 de agosto no Alfredo Jaconi. Então a gente tem aqui Vasco e Juventude se enfrentando em confronto direto. O Sport não pega ninguém da parte de baixo da tabela. O Sport pega o Flamengo na Ilha do Retiro e sai para pegar o Atlético Mineiro na Arena MRV. Dificílimo, mas enfim, Série A é difícil de um modo geral. O Santos pega o Palmeiras também na Vila Belmiro, ou seja, a gente tem o Juventude pegando o Palmeiras e o Santos pegando o Palmeiras. Claro que o contexto do Santos é um contexto de clássico, é diferente. O Fortaleza pega nesta terça, já entre aspas, né? Mas nesta terça, dia 29 de julho, o Grêmio na Arena do Grêmio. Qual seria o melhor resultado, já que esse é o jogo mais próximo para a gente ter uma noção dos que estão devendo jogos? O jogo é na terça-feira, 8h30 da noite. O empate é sempre o ideal, melhor o Grêmio ganhar e disparar, melhor o Fortaleza pontuar. Eu acho que o ideal aqui é sempre o empate, mas eu quero saber a opinião de vocês. Além disso, o Fortaleza também pega o Atlético Mineiro na Arena MRV, o Galo pega o Sport e pega também o Fortaleza.
A gente tem o Grêmio que enfrenta o Fortaleza, como a gente falou aqui, e o Botafogo na arena do Grêmio. O Grêmio é o único que faz os 2 jogos atrasados dentro de casa. Pega o Fortaleza, nesta terça-feira, 8h30 da noite, pega o Botafogo. Claro, gente, eu sei o que é que vocês estão falando. Léo, não adianta nada a gente ficar olhando para o jogo dos outros se a gente não faz a nossa parte. E eu concordo, a gente precisa vencer o Palmeiras independente de qualquer coisa. Mas agora, pelo menos, eu não sei se isso vai te confortar, eu não acho que te conforta, mas pelo menos a gente está vendo que existem confrontos diretos. Juventude e Vasco, Grêmio e Fortaleza são confrontos que inevitavelmente alguém que está com a quantidade de jogos atrasada, não vai conseguir fazer 6 pontos com esses jogos atrasados. Obviamente é o caso de Juventude, Vasco, Fortaleza e Grêmio. Alguém pode fazer 6, mas não os dois. Não tem como Vasco e Juventude fazerem 6 pontos, não tem como Fortaleza e Grêmio fazerem 6 pontos. E coloquei o Sport porque o campeonato segue, o campeonato é longo, nunca se sabe. Na dúvida, coloquei o Sport também, apesar de ser a pior situação de todos. Inclusive, vou colocar aqui na tela a tabela como está hoje. O Grêmio, eu vou até tirar minha câmera acabou ficando na frente, pronto. O Grêmio tem 17 pontos, a mesma quantidade de pontos do Vitória, com 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Vitória, obviamente, já tem os 17 jogos com 17 pontos, com 3 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O Vasco tem 15 pontos com 2 jogos a menos, com 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. O Santos tem 15 pontos com 16 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, tem um jogo a menos ainda. O Fortaleza tem 14 pontos com 15 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E o Juventude tem 11 pontos com 15 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. O time que mais perdeu no campeonato, junto com o Sport, que só tem 5 pontos, já que não ganhou nenhum, empatou 5 e perdeu 10. Algo que me preocupa muito aqui, galera, é a quantidade de vitórias, evidentemente. O Vitória tem a mesma quantidade de vitórias de Fortaleza e Juventude, sendo que o Vitória já pegou o Fortaleza no primeiro turno e já pegou o Juventude no primeiro turno. Segundo turno, a gente pega o Fortaleza no Castelão e pega o Juventude em casa. O Juventude é até um pouco mais recente. Repito, tá muito cedo, mas vocês também não podem me culpar se o Vitória me obriga a estar olhando a tabela dos outros e estar fazendo conta dia 28 de julho. E eu digo mais, a gente precisa dos reforços, precisa resolver a lateral esquerda o quanto antes, tudo. Essa parte é repetitiva, tá? Ninguém aguenta mais falar sobre isso. Mas o que eu tenho certeza que a galera gosta é de falar da GolCase, usando o cupom GOLVITORIA e escaneando o QR Code ou indo no site deles, procurando os produtos do Vitória e colocando no ato da compra o cupom GolCase. Você tem promoções, tá? Aproveite porque a garrafa térmica tá com preço jamais visto, o copo também tá com promoção, as capinhas também estão com promoção, são muitos produtos interessantes na GolCase e evidentemente você ajuda demais o Canto Rubro-Negro, caso você queira comprar algum produto de qualidade. Eu trouxe esse levantamento na live, esse questionamento na live. Eu queria perguntar para vocês também em vídeo, vocês acham que Carille começa com Romarinho no domingo? Repito, o Vitória só começa a treinar na terça, mas Carille fala tanto de Romarinho nas coletivas que eu começo a achar que a gente pode ter sim um exemplo, Baralhas, Vini Oliveira, Ronald e Romarinho, até porque eu jogaria com os dois, eu jogaria com Ronald e com Romarinho caso ele queira estrear Romarinho. Enfim, quero saber o seu time, a tabela dos jogos atrasados está aí para vocês e qualquer novidade, estamos aqui de plantão no Canto Rubro-Negro, tá? Obrigado por assistir até aqui, deixe o like, compartilhe e se puder, ajude na vaquinha, o Pix está no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Obrigado por assistir até aqui, tamo junto, um abraço, valeu, fui!